Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Helena, eu sou estudante de psicologia. Queria falar assim, de um jeito bem tipo, meu nome é Helena e eu sou estudante de psicologia, ok? Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu já trouxe aqui nesse canal. Faz muito tempo que eu não gravo nada. E os meus vídeos anteriores eram vídeos mais tranquilos, vídeos de rotina, vídeos que não eram muito planejados, roteirizados. Mas esse vídeo é, assim, de um tema sério, que é o dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. Como eu falei, eu sou estudante de psicologia e esse é um tema que é muito importante para mim. Não para todos os estudantes de psicologia, eu acredito que deveria ser, mas não é. Então eu queria trazer essa discussão acerca do Dia da Luta Antimanicomial. Esse vídeo não é só para estudantes de psicologia. Eu vou explicar para vocês o que é o Dia da Luta Antimanicomial, o que é ser antimanicomial, e aí a minha discussão é sobre os rastros que se deixam após o fim dos manicômios no Brasil. Em 2024, eu e as minhas amigas, a gente ficou bastante envolvida na organização da Semana da Luta Antimanicomial, que é um evento que é promovido pela minha faculdade, no caso, é promovido pela Liga de Saúde Mental e Coletiva Viviane Mosé, que foi uma liga que eu participei de 2024 até 2025, e as minhas amigas estão lá até hoje. Eu saí por algumas questões de esgotamento mental mesmo, tava muita coisa para mim, aí eu acabei saindo da liga. Mas em 2024 foi um ano que eu mais me envolvi na Semana da Luta Antimanicomial e a gente gravou um documentário. Eu vou deixar o link na descrição. O nome do documentário é Vozes do Cuidado, que é sobre os usuários do CAPS Beija-Flor em Vila Velha. E ele gira em torno dessas pessoas e sobre os relatos que eles têm relacionados à experiência no CAPS e relacionados à experiência deles em internações, principalmente no Hospital Adalto Botelho, aqui no Espírito Santo. Como eu falei, em 2025 eu saí da liga, então eu não me envolvi mais em questões relacionadas à Semana da Luta Antimanicomial, né? Esse ano as meninas estão fazendo também, mas eu não me envolvi mais em nada relacionado. E aí eu achei que era isso, né? Claro, assim, eu queria fazer estágio específico em esquizoanálise, que também é uma abordagem bastante social da psicologia, mas eu achava que tinha acabado essa questão antimanicomial, assim por dizer, pra mim. Só que aí esse ano eu tô estagiando, acabei estagiando, né? Porque lá na faculdade a gente tem um sistema de escolha de estágio específico, e aí eu acabei estagiando no hospital infantil e adolescente, né? E aí eu tô na aula de saúde mental. E aí o meu TCC, ele vai ser relacionado aos rastros manicomiais que são deixados independente dos manicômios não existirem mais. Né, eu não comecei ainda a escrever meu TCC, mas o tema já tá lá, as pesquisas já estão começando a ser feitas. E aí eu pensei, cara, é impossível eu deixar o dia 18 de maio esse ano passar em branco. Eu já queria voltar a gravar pro canal, eu já tenho alguns temas separados, né? Eu quero fazer vídeos tipo vídeo essays, assim, falando sobre algum tema em específico. E aí, é isso. Eu queria falar um pouco agora sobre a escolha do dia 18 de maio. O dia foi escolhido por conta do segundo Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental do Brasil, né? Que aconteceu em 1987 na cidade de Bauru. Eles foram influenciados pelo trabalho do Franco Basaglia, que é um médico italiano que foi um influente muito grande para a desinstitucionalização dos manicômios no, na Itália. E aí nesse congresso surgiu o lema por uma sociedade sem manicômios. E aí esse congresso reuniu trabalhadores de saúde mental, usuários da saúde mental, familiares desses usuários e militantes da causa. Esse evento denunciou a violência psiquiátrica, o isolamento e a exclusão gerados pelos manicômios, internações abusivas e a lógica manicomial como forma de controle social. Especificamente esse ponto, da lógica manicomial como forma de controle social, eu vou entrar mais a fundo nesse vídeo. Nesse vídeo, eu usei como referência a tese. Vamos lá, né? Nesse vídeo eu usei como referência a tese Desalinhados, uma história do Hospital Adalto Botelho e as memórias que ali habitam,
e também o artigo As Causas das Internações no Hospital Adalto Botelho, Cariacica, Espírito Santo, na segunda metade do século XX, os dois da Carla Carion, o livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial, do Paulo Amarante, o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e o livro A História da Loucura, do Michel Foucault. Esses dias eu vi uma postagem de uma conta chamada Desinstitute, que o autor do post questionava. O Brasil fechou manicômios o suficiente para dizer que venceu a lógica manicomial? E eu, como uma pessoa que trabalha dentro de um hospital, dentro de uma ala de saúde mental ou ala psiquiátrica, eu posso dizer para vocês que não. Vencer a lógica manicomial não é só fechar manicômios, não é só ter uma lei, que é a Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, ou ter um dia para falar sobre a luta, né, que é o dia 18 de maio. A lógica manicomial é uma lógica que tem que ser discutida diariamente porque ela está presente no nosso dia a dia, estruturada na sociedade brasileira. Vencemos a lógica manicomial no sentido de que não temos mais manicômios nos moldes de manicômios como o Holocausto Brasileiro ou o Bicho de Sete Cabeças. Aqueles locais financiados pelo Estado que pouco tinham interesse em promover saúde, fazer uma organização para que essa pessoa retornasse em sociedade, não existem mais daquela maneira. Claro, ainda existem clínicas privadas, clínicas que são privadas e ilegais, né, porque tem as privadas legalizadas. Tem também comunidades terapêuticas que não prezam por um atendimento psicológico, não são reconhecidas pelo Conselho de Psicologia porque não tem um viés psicológico, na verdade é um viés mais de trabalho financeiro, assim, cura pelo trabalho, e também de uma vibe mais religiosa, assim. De qualquer forma, essas questões não são abertamente incentivadas, então eu posso dizer que sim, hospitais como o de Barbacena, o de Juqueri, o Adalto Botelho, não existem mais daquela forma. De qualquer forma, a extinção do espaço físico manicômio não é o suficiente. Na tese da Carla Carion, ela fala especificamente sobre o Hospital Adalto Botelho, que se localiza em Cariacica, aqui no Espírito Santo, e ele se tornou outra coisa, né? Ele virou o EAC, que é um hospital normal, um hospital que não é só psiquiátrico, né? Mas, assim, a memória do Hospital Adalto Botelho tá tão intrínseca na sociedade daqui do Espírito Santo que quando a gente passa na frente, a gente fala, é o Adalto, é o Pinel. Então eu afirmo para vocês que reformar o hospital, gastar milhões reformando, criando alguma outra coisa em cima daquele local, não é o suficiente. Mas demolir também não é. Porque as memórias não ficam só na estrutura física. As memórias estão nas pessoas que continuam vivas, que viveram toda aquela situação, os filhos dessas pessoas, os irmãos, os netos, essas pessoas mesmo continuam vivas, né? Como eu falei, a gente fez o documentário Vozes do Cuidado e essas pessoas relatam diversas questões, muitas envergonhadas, porque o nível da situação foi tão extrema que você não quer nem ser associado àquilo. Então é por isso que hoje em dia a gente tem um livro que se chama O Holocausto Brasileiro, um documentário que se chama O Holocausto Brasileiro, porque as coisas foram tão pesadas que se assimilou a um holocausto, um massacre institucionalizado de um público específico. A história do hospício no Brasil é marcada pela segregação institucionalizada dessas pessoas. Por quê? No Brasil, a gente não tem a lei da segregação. No caso, a gente não teve uma lei que segregava, como nos Estados Unidos, de chegar e colocar aqui tem os negros, aqui tem os brancos. Mas tinham micromecanismos na história do Brasil que fizeram com que essas pessoas fossem sim segregadas. No livro Holocausto Brasileiro, a Daniela Arbex, ela fala que muitas pessoas que foram internadas no hospital de Barbacena não tinham nem sequer o diagnóstico de transtorno mental. Só que eu digo, mesmo se tivesse, não era justificativa para elas serem tratadas da maneira desumana que elas foram.
Só que muitas pessoas que foram internadas lá, elas eram homossexuais, prostitutas, pessoas com doenças cerebrais. Quando eu digo pessoas com doenças cerebrais, são doenças neurológicas. Então, às vezes era uma pessoa com paralisia cerebral, uma demência, adolescentes considerados rebeldes, meninas grávidas fora do casamento, pessoas grávidas frutos de um estupro, moradores de rua, e a lista vai. Ou seja, eram pessoas que eram incômodos para a sociedade, pessoas que a sociedade não queria ver, a sociedade não queria cuidar. Nessa situação, elas eram colocadas em condições desumanas, como o frio, a fome, a superlotação, a falta de condições básicas, como roupas. Além disso, existia uma realidade muito punitivista do transtorno mental, assim, e isso eu percebo até hoje, sabe? Assim, de mentalidade de pais, às vezes até de funcionários de locais como hospital, né, hospitais atuais. É muito pouco sobre o que aconteceu para você estar aqui, qual foi a questão que ocasionou seu sofrimento mental, o que aconteceu que você está se sentindo dessa forma, o que você está sentindo, né? E muito o que você fez para estar aqui. Em muitas situações, a gente vê que a estrutura física do hospital e a síndrome do poder, eu falo síndrome do poder, por quê? Poder, porque assim, em ambientes hospitalares, você tem o poder. Você que é o profissional, você está tecnicamente, não deveria ser, mas a gente vê dessa forma, acima do paciente, acima do, do familiar do paciente. Então você tem assim, você pode ter o poder, mas você também tem a síndrome do poder. Essa síndrome do poder te permite agir de qualquer forma e falar qualquer coisa. Cria-se uma realidade bastante punitivista relacionada à internação dessas pessoas. A internação, antigamente, era vista como uma forma de proteger a sociedade dos loucos, não é? E resolver um problema do Estado. Então, a medicalização e a psiquiatria se tornaram algo como se fosse conivente a essa necessidade de, de salvar as pessoas na rua. Só que muitas pessoas não precisavam estar internadas, né? Claro, as condições que eram os manicômios, ninguém precisava, né? Mas muitas pessoas não apresentavam condições de saúde mental. Eu já vi, sim, hoje em dia, discursos relacionados a meu filho é um adolescente problemático, logo eu quero interná-lo, eu vou largar essa criança neste hospital. O hospital que eu trabalho não é um manicômio. O hospital que eu trabalho é um hospital de emergência psiquiátrica, no caso, a ala. Então é muito comum mães largarem quererem largar seus filhos lá, só que a equipe não permite. E aí, quando elas percebem que não podem largar seus filhos lá, o que elas fazem? Pegam eles de volta e tentam outra alternativa. Só que é o seguinte, quando as pessoas realmente têm transtorno mental, é muito comum realmente esse discurso de mantenham essas pessoas presas, porque senão, porque é um incômodo mesmo, entendeu? E aí tem uma frase do Foucault que eu achei muito interessante, que ele fala assim, enquanto não há linguagem comum, não há compreensão, enquanto se afasta a loucura, nunca entendemos. Então, assim, esse é o gancho que eu dou para a discussão relacionada ao CAPS. O CAPS é engraçado, porque hoje em dia a gente não vê, num plano social, a ideia do manicômio como uma alternativa real, entendeu? Então, por conta disso, a gente vê muitos jovens falando assim: ah, você é doido, vai pro CAPS. Ah, você é o doidinho do CAPS. Ah, você é a rainha do CAPS. Ah, eu e meus amigos no CAPS. E cria-se na mentalidade essa ideia de separação das pessoas do CAPS para comunidade. E essa não é a ideia do CAPS. É engraçado, porque assim, meu pai mesmo conta, né? Meu pai, ele trabalha do lado de um CAPS AD, né? A empresa dele fica do lado do CAPS AD.
E ele fala que ele nunca teve nenhuma questão com o pessoal do CAPS AD. Pra quem não sabe, o CAPS AD é o CAPS Álcool e Drogas. E aí a gente vê diversas outras situações, assim, o pessoal do CAPS Beija-Flor é super aceito na comunidade, que eles se... Eu tô falando do pessoal daqui de Vila Velha, tá? Mas isso existem outros lugares, né? Um espaço muito bem aceito na comunidade que é inserido, né? Claro, existem os problemas, né? Em como todos os lugares. Mas excluir essas pessoas da sociedade não é o interessante. Como a gente fala no hospital que eu trabalho, né? O intuito da internação é estabilização da crise. Então, a pessoa, às vezes, chega lá numa situação muito crítica, de surto psicótico, de tentativa de autoextermínio, que a gente fala suicídio, agitação e agressividade, né? E aí a estabilização, ajuste medicamentoso para que a pessoa possa voltar à sociedade, entendeu? Para que a pessoa possa voltar a ter a sua vida normal. E o CAPS é uma alternativa que possibilita isso. Os usuários, eles recebem não só o tratamento psicológico e psiquiátrico, eles fazem parte de grupos terapêuticos, de atividades lúdicas externas e internas, eles vão, fazem passeios, eles fazem bazares, existem diversas oficinas para ajudar eles a exercerem a autonomia deles, essas oficinas de passeio. Não é só para eles verem um museu, que também é muito legal, mas também para eles aprenderem a andar de ônibus, para ajudar eles a estar em ambientes públicos, também questões de, por exemplo, bazar que eles têm para ajudar essa questão financeira, para ajudar a exercer essa ideia do empreendedorismo, de conseguir trabalhar, né? E é muito interessante. Não todas as pessoas do CAP são pessoas que são curateladas, que realmente não vão conseguir nunca ter autonomia. Não. O CAPS é um ambiente para todos, é um ambiente público, que, claro, né, que é prioridade, são pessoas em casos mais extremos, mas, assim, é um ambiente que muitos perfis podem fazer parte. A internação, seja a internação dessa forma, como é o meu estágio, ou a internação de longa permanência, porque existem, né, tanto em clínicas privadas e porque elas existem ainda, elas só são indicadas quando todos os serviços extra-hospitalares se tornarem insuficientes. A prioridade da rede de saúde mental de cada município deve ser a inserção no meio, não o isolamento eterno. E eu percebo isso, assim, muito da mentalidade de muitas pessoas, assim. Ai, esse adolescente tá me dando nos nervos, eu preciso internar ele. Meu querido, você não vai internar seu filho para sempre. Você pode conseguir todas as manobras do mundo, mas sempre vai ter alguém contra você que quer internar seu filho para sempre, porque você não vai internar seu filho para sempre. Isso é antinatural, isso não é saudável, principalmente o adolescente, né, a criança e o adolescente que são internados por muito tempo, tem muitas perdas cognitivas relacionadas ao desenvolvimento, né? Você mais prejudica seu filho internando ele do que ajuda. Só que realmente o intuito, quando você interna um adolescente até um adulto ou um idoso, é ajudar ele ou ajudar você? Só que a situação é a seguinte: a gente vê muitas críticas à situação atual do CAPS, dos CAPS de cada município, de cada estado, porque muitos apresentam questões de verba, né, questões de demissão ou desligamento. Aí eu me desligo e aí eles não contratam uma nova psicóloga. Só que assim, a falta de verba para serviços de saúde mental é algo manicomial, né? É muito pouco sobre
O município não tem verba. E sim, qual é o interesse em não dar a verba para esses serviços de saúde? O sucateamento do CAPS e desses serviços de saúde mental é crônico. É um projeto que está acontecendo agora. Você vê relatos disso com qualquer estagiário, com qualquer pessoa que tenha trabalhado no CAPS, porque existe a falta de recurso. E agora eu vou encerrar essa discussão, mas assim, encerrando o vídeo, né? Encerrar a discussão nunca, porque eu realmente quero ver os comentários de vocês, experiências de vocês com serviços públicos de saúde mental. Eu quero muito saber se vocês gostaram do vídeo, mas, assim, com o acesso da informação e o advento da internet, a gente vê muitas pessoas banalizando transtornos mentais hoje em dia. Quando eu digo banalizando, eu não estou falando, e eu não quero que isso seja tirado de contexto, de pessoas que têm transtornos mentais e fazem uso dos serviços de saúde, e fazem uso de seus remédios, e que realmente fazem parte disso, sabe? Mas de pessoas que são diagnosticadas e não aceitam quando não são, ou de pessoas que realmente querem patologizar todos os seus comportamentos, todos os seus sentimentos, né? Gente, sentimento é algo patológico, dificuldades, no geral, é algo patológico, não conseguir fazer algo necessariamente algo patológico, tudo é necessário de remédio, ou vocês são sendo apenas assim, em alguns contextos, tá? Não sirva a carapuça para qualquer pessoa que tenha alguma questão de saúde mental, tá? Mas ou vocês estão sendo apenas docilizados, como muitos foram docilizados ao longo dos anos. Entender o transtorno mental como algo não pejorativo é muito positivo. É muito interessante aceitar e vestir quem você é. Mas também não acho interessante vestir algo que você não é. Então é isso. Eu quero gerar essa discussão e eu quero que vocês comentem se vocês gostaram. E é isso.